A paz do Senhor, irmãos. Amém? Estamos aqui para trazer mais uma mensagem ao coração dos amados, através daquilo que a Bíblia fala conosco, né? Por isso o nome do nosso canal é A Bíblia Fala. Então nós vamos ministrar ao teu coração e ao meu coração aquilo que a Bíblia está falando aqui referente a algum assunto. E hoje a gente vai falar de um assunto que quase não se ouve mais falar, né? Eu estava dando uma pesquisada e eu vejo mensagens aí na internet de 4, 5 anos, 3 anos atrás, 2, 3, 4, 5, 6, 5 anos atrás, falando sobre isso. E hoje em dia você não vê muita gente falando, não, os pregadores, pastores, mesmo porque hoje está bem complicada essa questão aí que envolve a parte financeira das igrejas, né? Principalmente o bolso daqueles que estão à frente dos ministérios aí, à frente das grandes igrejas, né? Queria compartilhar com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 6 até o verso 9. Mateus, capítulo 10, versículo 6 até o versículo 9, palavras do Senhor Jesus. Amém? Foi o próprio Senhor Jesus quem disse isso. Não é o Aguinaldo que está falando, não é a Bíblia que está falando, e aqui ela está falando o que o Senhor Jesus ordenou e falou aqui aos seus apóstolos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Até aqui. E uma outra passagem que eu gostaria de também estar lendo com os irmãos, um versículo, está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 2. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Amém? Oremos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, já quero te agradecer, Pai, por esta palavra. Ministra, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Fala ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Senhor, da Tua porção, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso entendimento, para que nós possamos absorver aquilo que vem do Teu trono, Senhor, através da luz da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, essa mensagem veio ao meu coração já há alguns anos atrás também, mas eu nunca tive a oportunidade de estar transmitindo para os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Nunca imaginei que ia ter no futuro um canal no YouTube, né, para poder estar repassando para os irmãos. Há uns 2, 3 dias atrás eu estava andando de carro com meu filho e aí começou a tocar um louvor no rádio do carro e ele falou: pai, ele congrega em outro ministério, outra igreja. Ele disse: pai, nós estamos tentando trazer esse cantor, esse pregador na nossa igreja, que nós enviamos mensagem,
para assessoria de imprensa, né? Você não consegue falar com esses pregadores, cantores aí que estão na mídia, famosos. Você não consegue falar diretamente com a pessoa, você tem que passar pela assessoria, secretários e assessor, enfim, as pessoas que ficam à frente ali da agenda dessas celebridades, digamos assim, celebridades gospel, né? E ele disse que quando veio a resposta, eles disseram que ele cobra R$6.000 para poder vir pregar a palavra do Senhor na igreja. E eu falei pro meu filho, eu não concordo com isso, eu não concordo da igreja pagar esse valor para uma pessoa vir ministrar a palavra de Deus. Até não falei para ele, mas eu quase falei para ele que eu conheço muitos pastores, irmãos em Cristo, amigos aí, pastores abençoados, usados por Deus, que são da região aqui, ou são da própria cidade, para estar levando uma mensagem lá e de graça, sem pedir nenhum centavo. Nós não somos contra a igreja abençoar um pregador que possa vir de longe para ministrar uma palavra ao povo, né? Mas que nem eu vi, tem uma pregadora aí, uma cantora, ela não cobra para pregar, mas ela pede para trazer os livros, CDs dela, para estar arrecadando ali um dinheirinho, sem problema nenhum. Tem um outro pastor que não cobra para pregar, ele só fala, olha, só preciso, como é longe, né, para vir de carro é complicado, então preciso que paguem as passagens de avião e hospedagem para ele. Só que ele disse também que se a igreja quiser abençoar a vida dele, com qualquer valor, quantia, ofertar alguma coisa a ele, sem problema também, ele recebe também, entendeu? Eu acho isso normal. Ele até falou, olha, se o hotel que a igreja for me hospedar não tiver condições e tal, eu aceito ficar na casa de algum irmão, algum membro da igreja também, sem problema nenhum. Eu achei bacana isso da parte dele, bastante humilde da parte dele, porque a Bíblia está falando aqui, de graça recebeste, de graça dai. Eu vi um comentário de um pastor, um texto aí de um pastor, e ele fala que ele concorda de ser cobrado para... Você vê como é que hoje em dia está desse jeito. Hoje não se fala muito disso não, mas como veio à tona esse assunto, e foi há 2, 3 dias atrás que meu filho comentou que esse pregador aí, o cantor, cobra R$6.000 para estar vindo pregar na igreja. E eu vi um texto desse pastor, um comentário, ele falando que concorda que seja cobrado para pregar o evangelho, porque é como se fosse um palestrante. Se cobra uma pessoa que organiza uma palestra, traz um palestrante lá, o palestrante vai cobrar X e quem convidou cobra um X do pessoal para pagar lá. Mas aí ele falou assim, considerando que um palestrante o palestrante é uma profissão, mas o pregador da palavra do Senhor não é uma profissão remunerada. Nós não estamos dizendo que somos contra também da igreja pagar um salário para um pastor, desde que ele se dedique tempo integral à obra de Deus também. Nós não somos contra. Nós não somos contra a igreja abençoar a vida do pregador que vem de longe, ofertar alguma coisa assim, também não. Mas os caras cobram mesmo assim descaradamente. Olha, eu cobro X para pregar na sua igreja. Mensagem de 40 minutos, 45, 1 hora no máximo. Então a gente não concorda com isso não. Eu pelo menos não concordo, à luz do que a palavra está dizendo. Aqui esse pastor inclusive que disse que concorda que se cobre para pregar o evangelho, ele deixou, eu copiei aqui, eu anotei aqui um trecho da fala dele, e eu vou ler para os irmãos o que ele disse aqui, ó.
Isso aqui palavras desse pastor que concorda que seja cobrado para pregar a palavra de Deus. Percebemos que o uso do texto que está em Mateus, capítulo 10, no versículo 8 especificamente, né? Que é aquele versículo que diz: de graça recebeste, de graça dai. Então ele diz assim: percebemos que o uso do texto de Mateus, capítulo 10, versículo 8, é incorreto quando aplicado a quem prega por dinheiro. Está dizendo que é incorreto você usar essa passagem para falar sobre isso, que é o que eu estou fazendo agora aqui. Pois o texto é para quem faz sinais por dinheiro, quem cura por dinheiro, expulsa demônios por dinheiro ou coisas parecidas. E eu acrescento mais: e para quem prega por dinheiro também. Esse texto também é. Porque ele falou assim: não, a gente tem que ficar atento, irmãos, à interpretação, contexto. No contexto aqui, ele está dizendo que o contexto diz que é só para aqueles. O contexto diz que esse versículo, essa passagem, esse texto aqui só é para quem prega por dinheiro. Aliás, que só é válido. É para quem faz sinais por dinheiro, quem cura por dinheiro, expulsa demônios por dinheiro, mas para quem prega por dinheiro também. Esse pregador, esse cantor, a qual meu filho disse que a igreja dele estava pretendendo trazer aqui, né, para ministrar a palavra, se você vê o testemunho dele, testemunho da transformação, daquilo que Deus fez na vida dele, você tirou ele daquele lamaçal que ele estava e trouxe ele para a sua maravilhosa luz. Estava num charco de lodo, tirou ele das drogas, curou uma enfermidade terrível que tem tirado muitas vidas. Pergunta para ele quanto ele gastou, quanto que Deus cobrou dele. Deus pode estar cobrando hoje, através da palavra, que ele faça a obra e repasse aquilo que Deus fez e tem feito na vida dele. Mas ele não gastou um centavo para isso, ele recebeu o favor merecido, a graça de Deus. Recebeu de graça essa bênção, esse milagre. E porque hoje, para anunciar o Evangelho, o reino de Deus, a palavra do Senhor, palavra aqui que o próprio Senhor Jesus disse: de graça recebeste, de graça dai, dizendo que não é para você levar vantagem financeira, monetária, através da ministração do Evangelho do Senhor. Eu não quero receber um centavo pregando a palavra de Deus. E eu já falei até em vídeos anteriores aqui do nosso canal, quando você vê alguém, ou eu, ou algum pastor aí, alguma mensagem que a gente postar, estiver fora do que está na Bíblia ali, que você conteste, que você, sabe, tem um irmão que tem um canal, eu gosto muito das mensagens dele, é o Evangelho sem mimimi, Evangelho sem ficar inventando moda e sem cobrar nada para anunciar as boas novas do Senhor. Aqui ele diz assim, esse pastor que concorda com isso, ele disse assim: se a pregação for considerada uma palestra por parte de quem cobra ou de quem convida, é perfeitamente normal e aceitável que seja cobrado um valor, sem dúvida. Se é uma palestra, você vai trazer um palestrante e é o trabalho dele, é a profissão dele, sem dúvida que vai ser cobrado um valor. Isso aí não tenho dúvida e concordo plenamente. Aí ele escreveu: visto que dar palestras é também uma profissão. É uma profissão também. Porém, pregador da palavra não. Pregador do Evangelho não é uma profissão. É um privilégio você pregar a palavra do Senhor. O Senhor chamou você para pregar a palavra de Deus. É um privilégio, é uma bênção, não uma profissão. A palavra de Deus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, de graça,
sem receber nada por isso. Sem receber nada por isso. Aquela passagem que está em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 2. Vou ler o 2 e o 3 aqui. Vou ler o 2 novamente e o 3 também aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5. Diz respeito ao dever do ministério, ao dever daqueles que estão à frente, estão liderando ali a igreja, estão conduzindo o rebanho do Senhor. O dever que ele tem: pastoreai, versículo 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não do jeito que nós queremos. Eu vou conduzir as ovelhas, vou pastorear, eu vou anunciar as boas novas ao rebanho, aos irmãos, ao povo, mas eu quero uma grana, quero receber por isso. Continuando o versículo aqui, ó, o versículo 2: nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Sem ganância, de boa vontade, de graça, de bom grado, espontâneo. Como é que esse pastor disse que ele concorda que se cobre para pregar a palavra de Deus, se a Bíblia está dizendo, a Bíblia está falando aqui, boa vontade, sem ganância. O 3 diz assim, ó: nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O rebanho foi confiado a você por Deus. Deus confiou a você essa responsabilidade. Deus confiou a você ser um modelo, o exemplo a ser seguido pelo rebanho. De graça, querido, de graça. O versículo 4 de 1 Pedro capítulo 5 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, o Senhor Jesus voltar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Isso é o que você vai receber por pregar a palavra do Senhor, a coroa da glória. Quando o Supremo Pastor, Senhor Jesus, voltar. Isso é que nós vamos receber, nada além disso. Amém? Essa é a mensagem que eu queria passar para os irmãos no dia de hoje, sobre a questão de fazer a obra gratuitamente, sem esperar um retorno financeiro. É o que a gente não tem visto, né? Nas grandes igrejas, aí, nos grandes ministérios de louvor. O pessoal pega pesado mesmo, que é grana. O importante é a grana. Eu ouvi histórias de cantor aí que cobra 50 mil para vir cantar na igreja, cantar 4, 5 músicas. E se a igreja disser, não, nós temos 35 mil, então não vou, eu vou por 50. Eu ouvi histórias assim, você talvez, meu amado irmão e irmã, deve ter ouvido também, deve ter escutado alguma coisa nesse sentido, comercializando a palavra, fazendo do Evangelho do Senhor Jesus mercadoria. Senhor Jesus, quando purificou o templo, e nós já gravamos uma mensagem falando sobre isso, ele expulsou aqueles que estavam comercializando na porta do templo, fazendo da casa do Pai, que era uma casa de oração, transformando ele num covil de lobos e de ladrões. Ele expulsou tanto quem estava vendendo quanto quem estava comprando. Ele virou as mesas, jogou tudo para o alto. E hoje nós queremos ir no sentido oposto, queremos fazer o contrário do que o Senhor Jesus ensina. Então nós não podemos concordar com isso e não vamos nos calar também.
estamos aqui para falar que somos perfeitos, não. Somos os conhecedores da verdade, não. Mas a verdade que é a Bíblia, é a palavra, é ela que fala. Essa é a verdade. Amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos no dia de hoje. E que Deus possa abençoar os amados, iluminando o caminho. Essa é a primeira mensagem que nós estamos gravando no ano de 2022. E espero que seja a primeira de muitas nesse ano. Já convidei alguns irmãos para estar trazendo uma mensagem aqui, alguns pastores. E estamos no aguardo da resposta desse povo aí. Se pedir dinheiro eu não vou trazer para pregar aqui não. Eu posso até ajudar no combustível. Amém? Posso até ajudar a pôr a gasolina pro irmão trazer uma palavra aqui ao nosso coração. Que Deus possa te abençoar. Obrigado por estar aqui acompanhando mais um vídeo do canal A Bíblia Fala. E fiquem com Deus. Até uma próxima mensagem aqui no nosso canal. Um grande abraço. Deus abençoe.